O Céu e o Inferno, capítulo 4, segunda parte, Espíritos Sofredores. Exprobações de um Boêmio, Bordeaux, 19 de abril de 1862. 30 de julho. Presentemente eu sou menos infeliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me jungia o corpo. Estou livre, enfim, mas ainda não expiei e preciso é que repare o tempo perdido, se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento, me concede a graça do seu perdão. Então, um espírito que já reconhece o erro, reconhece que ele errou, que ele perdeu tempo, que ele desperdiçou o tempo dele, então ele já pede a Deus que concede a graça do perdão, que dê a oportunidade dele trabalhar para ele recuperar o tempo perdido. Então, aqui já é um ponto importante da gente entender que o espírito já, embora fosse muito boêmio, sempre vivendo a vida, deixa a vida me levar, deixa a vida leva eu, né? Mas, arcando, agora ele vê que ele tem que arcar com as consequências dos seus atos levianos. Pedi ainda por mim, eu vou-lo suplico. Homens, meus irmãos, eu vivi só para mim e agora espio e sofro. Conceda-vos, Deus, a graça de evitardes os espinhos que ora me laceram. Prossegui na senda larga do Senhor e orai por mim, pois abusei dos favores que Deus faculta às suas criaturas. Não só ele já compreende que ele tem que servir, que ele tem que ajudar, mas ele já alerta esses aqui. Que Deus conceda àquelas pessoas evitar os espinhos que ele já está sofrendo na carne. Isso é uma forma dele falar, porque, aliás, ele só fala que laceram, né? Os espinhos que ora me laceram. Ou seja, você entenda que eu estou sofrendo porque abusei do tempo que Deus me concedeu. E procure fazer algo mais, procure fazer algo útil, procure trabalhar no bem, procure fazer o melhor. Depois ele diz, prossegui na senda larga do Senhor e orai por mim. Quer dizer, siga o caminho do bem, siga o caminho da caridade, o caminho do amor, mas ore pelos sofredores. E aí depois ele pede a Deus o perdão de novo, falando que ele abusou do tempo que Deus oferece para cada um de nós, do tempo que nós temos, das bênçãos, dos favores que Deus nos concede para estarmos aqui. Quem sacrifica aos instintos brutos a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata. O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário, habituando-se a visar a eternidade que o espera, abrindo mão, por consequência, dos prazeres materiais. Os prazeres materiais são necessários, são úteis, mas não podemos fazer dele um abuso, não podemos fazer dele um instrumento para nós mesmos sofrermos. Nós temos que começar, então, a fazermos as nossas reflexões, procurarmos entender as consequências dos nossos atos, procurarmos, então, raciocinar sobre as nossas atitudes e, por conseguinte, agirmos de uma forma mais amiga, mais branda, mais serena e sermos, então, melhores do que já fomos para ser melhor cada vez mais e continuar o processo de melhoria íntima que todos nós precisamos fazer. A vida está sempre nos ensinando, está sempre nos impulsionando. E como nós estamos construindo os nossos amanhãs? A partir das nossas ideias de hoje, como nós estamos construindo, como nós estamos elaborando os nossos melhores ideais. Por isso, esse constante raciocínio que os Espíritos trazem para nós. E o Céu e o Inferno mostra para nós que nós temos que olhar o nosso norte, ver o que nós temos que fazer, como nós temos que agir, para sermos melhores, para estarmos melhores e para construirmos um mundo íntimo melhor. A sua alimentação deve ter por exclusivo fim a vitalidade. O luxo deve apenas restringir-se à necessidade da sua posição. Os gostos, os pendores, mesmo os mais naturais, devem obedecer ao mais são raciocínio, sem o que ele se materializa em vez de se purificar. As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne e assim não lhes deis abrigo. Vós não sabeis o seu peso quando regressamos à pátria.
os prazeres materiais. Olha o bom senso dele, o conselho dele. Tudo faz parte do nosso processo, mas o luxo restringe a necessidade da posição. Então, tem determinadas posições que nós alcançamos que nós temos que estar com um determinado tipo de roupa, temos que ter determinados tipos de aparato para aquela posição que a gente ocupa. Então, faz parte. Agora, não exagere, não dê um passo a mais, use com moderação. O gosto pendores dos mais naturais deve obedecer ao são raciocínio. Então, todos os nossos gostos. Se você gosta de carro, tenha um carro que te atenda às necessidades, mas não seja escravo de ter carro. E assim sucessivamente. Se você gosta de futebol, assista uma partida de futebol, mas sem aquela paixão estonteante, sem aquele jogo de palavras chulas que as pessoas normalmente usam no momento de extravasar as raivas. Assiste passivamente, entendendo que ali é um jogo. A hora vai acertar, a hora vai errar, alguém vai sair vencendo e alguém vai sair perdendo. E a gente tem que saber não ser materialista, para que a gente possa se purificar. Se a gente for muito materialista, a gente não se purifica. E as nossas paixões humanas, por futebol, por política, por desejos dos mais variados, são apenas grilhões que nos enroscam a carne, nos aprisionam, e para que nós estejamos melhores, para que nós nos purifiquemos, comecemos a saber usar deles com moderação para não pagarmos um preço alto ao chegarmos no plano espiritual. As paixões humanas vos despem antes mesmo de vos deixarem, de modo a chegardes completamente nus ante o Senhor. E aí, quanto mais paixões nós temos pelas coisas da terra, nós temos pelas coisas da terra, mais nós vamos chegar despidos no mundo espiritual. Quando Eva prova da árvore do conhecimento e reconhece que ela estava nua, porque o abuso do saber leva as pessoas a cometer alguns desregramentos, e eles então deparam-se com a sua nudez diante do Senhor. Cobri-vos de boas obras que vos ajudem a franquear o espaço entre vós e a eternidade. As boas obras é que vai fazer com que a gente possa ultrapassar determinados obstáculos no mundo espiritual para vivermos a nossa eternidade. Então, não adianta ter luxo, não adianta querer ter muitas coisas, mas o que vale a pena são as boas obras, é aquilo que nós venhamos a fazer para o bem-estar coletivo. Manto brilhante, elas encobrem as vossas torpezas humanas. Envolvei-vos na caridade e no amor, vestes divinas que duram eternamente. Olha que maravilha. À medida que a gente vai fazendo bem, que a gente vai fazendo a caridade, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos melhorando, vamos nos tornando melhores. É como se a gente colocasse uma veste divina para irmos para a eternidade. E essas forças do bem é que nos alimentam, que nos fortalecem e que preenchem-nos verdadeiramente. Inclusive, abafando as nossas torpezas, encobrindo as nossas torpezas. E aqui vem a instrução do Guia do Médium sobre o espírito. Esse espírito está num bom caminho, porquanto, além do arrependimento, aduz conselhos tendentes a evitar os perigos da senda por ele trilhada. À medida que ele entende que ele tem que orientar as pessoas a seguirem para o melhor caminho, à medida que ele entende que ele tem que orientar as pessoas a dar novos passos, ele começa então a se valorizar, a se interiorizar nos valores íntimos para conquistar e para construir um bom amanhã. Reconhecer os erros é já um mérito e um passo efetivo para o bem. Também, por isso, a sua situação, sem ser venturosa, deixa de ser a de um espírito infeliz. Arrependendo-se, resta-lhe a reparação de uma outra existência. Mas antes de lá chegar, sabeis qual a existência desses homens de vida sensual que não deram ao espírito outra atividade além da invenção de novos prazeres? Então, até ter uma nova reencarnação,
ele vai passar por alguns sofrimentos, por algumas situações, porque tudo que eles queriam era prazeres e prazeres e prazeres, sem entender que eles precisavam de ter responsabilidades, responsabilidades e responsabilidades. A influência da matéria segue-os além túmulo, sem que a morte lhes ponha termo aos apetites que a sua vista, tão limitada como quanto na terra, procura em vão os meios de os saciar. Ao chegarmos no mundo espiritual, a gente ainda procura aquelas influências que a gente tinha aqui quando encarnado. A gente procura aqueles mesmos prazeres. A gente procura aquelas mesmas ações. Precisamos, então, começarmos a retrabalhar intimamente, a retrabalhar nossos conceitos para ajudarmos-nos a estar melhor no plano espiritual e também orientar as pessoas para que não caiam no mesmo caminho. Por não terem nunca procurado alimento espiritual, a alma erra no vácuo, sem norte, sem esperança, presa dessa ansiedade de quem não tem diante de si mais que um deserto sem limite. Não procurar as coisas espirituais, a alma fica perdida no vácuo, sem norte, esperança, presa na ansiedade de quem não tem diante de si nada mais que um deserto sem limite. E como o espírito ele vivencia aquilo que ele quer vivenciar, naquele filme Os Outros mostra bem isso, no filme Uma Vida, Noutra Vida, mostra também aqueles espíritos que ficam presos no mundo espiritual inferior, ou seja, todos têm um longo caminho a vivenciar no mundo dos espíritos para poderem se adequar, para poderem se aprimorarem e crescerem perante a justiça divina, perante as oportunidades que nós temos aqui. Por isso é tão importante se esclarecer das coisas espirituais e fazer o bem, fazer a caridade, como o Espírito ali já está dizendo. A existência das labutas espirituais acarreta normalmente a nulidade do trabalho espiritual depois da morte. E porque não lhes restam meios de saciar o corpo, nada restará para satisfazer o espírito. Então, à medida que a gente não tem aqui as nossas atividades espirituais, vamos chegar lá de uma forma muito nula, muito vazia. E que trabalho espiritual nós vamos fazer depois da morte se nós não entendemos que temos que fazer esse trabalho espiritual? Se a gente não entendeu que tem que fazer a caridade? Se a gente não sabe como saciar o corpo, como que a gente vai saciar o espírito? Aí, esses dados, essas informações são importantes para que a gente se aprimore, para que a gente procure se corrigir, para que a gente procure adquirir novos padrões de entendimento, novos padrões de raciocínio e seguirmos sempre nesse aprimoramento para sermos realmente melhores. Daí um tédio mortal cujo termo não prevê, e ao qual preferiria o nada, mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas não podem aniquilar o espírito. Importa, pois, que vivam nessas torturas morais, até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a volver os olhos para Deus. Cada espírito com as suas tendências do mundo espiritual segue os seus caprichos, suas tendências. Aquele que gosta de política perseguirá o mundo político, aquele que gosta de guerra perseguirá a guerra, e assim sucessivamente. Logicamente que vai ter os estágios de perturbação no mundo espiritual, o estágio que ele vai ter que passar para se refazer. E cada um com seus protetores vão estar debatendo dentro da sua realidade virtual, aquilo que ele vivencia intimamente, mas não é real, porque ele já passou e ele apenas rememora os erros cometidos. Trabalhando a partir desse momento, a partir desse entendimento, ele vai começar então a procurar construir um mundo de paz, um mundo de harmonia e um mundo que ele vai saber ser mais feliz se ele agir de forma mais feliz, fazendo os outros mais felizes. Essa situação, então, é que o espírito vai poder crescer, aliviando de si mesmo tanto sofrimento, tantas angústias. Paz e luz. Que Jesus nos abençoe e fortaleça para que a gente possa estar sempre na condição de construir a paz e a harmonia em torno de nós.